Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus nos permitir termos estes momentos cada dia. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco e compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós também agradecemos a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila, dizendo de onde vocês estudam a Bíblia conosco. Mandamos aqui um alô especial para Ivani Souza, é de Ponta Grossa, no Paraná. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Marineide Tagini é de Ferreiros, em Pernambuco. Vanessa Santos é de Paranaíta, Mato Grosso. Nercilene Lima Nascimento é da Comunidade Boa Fé, em Mojuí dos Campos, Pará. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Oremos. Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Necessitamos, Pai, da unção do Teu Espírito Santo para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Ó Pai, ajuda-nos a cada um nas nossas necessidades, os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, onde quer que estejam, cada um está enfrentando suas lutas, seus problemas. Estejas com eles, Pai, abençoando-os, dando vitórias, livramentos e também realizando milagres na vida de cada um dos Teus filhos. Aqueles que nos pedem orações, Pai, faça também a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, dando sequência a este nosso primeiro estudo. É a introdução que nós estamos fazendo para que nós possamos, então, falar sobre a aliança eterna que Deus tem com o seu povo. Esta primeira semana nós estamos falando aqui da obra da criação de Deus, e Deus, ele tinha planos para que o homem, ser humano, vivesse eternamente. Mas Deus, como nós vimos ontem, criou o ser humano com livre arbítrio. Deus deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de escolher. Então, irmãos, muitas vezes, os problemas que nós passamos em nossa vida é consequência das nossas escolhas erradas. E isso faz parte do livre arbítrio. Nós sabíamos o que era certo nós fazermos, mas escolhemos fazer o errado. Quem sabe nós pensávamos que seria mais fácil para, quem sabe, alcançar o nosso objetivo ou para resolver um problema. Então tomamos um caminho errado. E Deus, Ele sabe que nós estamos escolhendo o caminho errado e Ele não impede. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos depois que arcar com as consequências. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Nós ainda estamos falando de quando Deus, criou Adão, depois da costela de Adão fez Eva, e então hoje nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, versos 28 e 29. Gênesis 1, versos 28 e 29 diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Então Deus aqui se relacionando com a sua criatura, com Adão e Eva. Deus, nós sabemos, Ele é o nosso Pai. E normalmente os pais gostam de se relacionar, de conversar com os filhos, de saber como estão as coisas, o andamento. E os pais orientam os filhos, procuram educar para que eles se deem bem na vida. Mas, como nós dissemos agora há pouco, temos o livre-arbítrio de escolher o certo ou o errado. E, infelizmente, o ser humano a tendência é escolher o errado. Todos nós fizemos já muitas escolhas erradas em nossa vida e às vezes estamos tendo consequências dessas escolhas erradas. Mas nós sabemos que
Nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos ter um novo futuro, podemos viver uma nova vida, podemos agora nos arrepender dos erros passados e pedir a Deus misericórdia, forças e começarmos uma nova vida, para que tenhamos um fim maravilhoso, um fim glorioso. E então, Deus, ele disse aqui, para Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se e encham e governem a terra. É claro que Deus, ele indicou para Adão e Eva que eles tinham capacidade de procriar, de reproduzir a mesma espécie, o ser humano. E não nos é relatado na Bíblia, o fato de eles terem tido ou não filhos no Jardim do Éden antes do pecado, mas pelo que nós encontramos aqui, que depois que o homem saiu do Jardim do Éden, eles então tiveram filhos, Caim, Abel, Sete e outros filhos e filhas, e nós não sabemos também quanto tempo eles permaneceram no Jardim do Éden, não nos é dito na Bíblia quanto tempo, se foi uma semana, um mês, um ano, ou quem sabe 100 anos, nós não temos aqui. Mas sabemos que Deus deu capacidade para eles procriarem a mesma espécie. E então Deus mostrou para Adão e Eva toda a terra, toda a criação, o jardim, os animais, os peixes, as aves, as árvores. E Deus então disse que eles tivessem domínio sobre todas as coisas, sobre as obras criadas por Deus, aquelas obras que não têm capacidade como nós de raciocinar, de pensar. Então, esta tarefa Deus deu para Adão e Eva, para eles cuidarem, lavrarem a terra. E outra coisa, Deus disse que eles deveriam comer de toda a árvore frutífera, que dá semente. Então diz aqui, todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Sabemos que a alimentação original era uma alimentação saudável, verduras, frutas, cereais e sementes, que havia dentro daquelas frutas que produziam sementes. Então essa foi a alimentação que Deus deu para o homem, e também é orientado até nós hoje comermos saudavelmente. Mas voltamos a dizer, com a entrada do pecado, tudo se modificou. Os homens passaram a fazer a sua própria vontade, começaram a matar animais e comer os animais, e essa não era a orientação de Deus. Mas, infelizmente, o pecado traz isso dentro de nós. Sermos maus, sermos violentos, sermos carnívoros, e isso não faz bem para a saúde. Então, nós encontramos aqui que Deus, no verso 28, disse para Adão e Eva, para que eles fossem férteis, multiplicassem, enchessem a terra e dominassem os peixes do mar, as aves dos céus, os animais, tudo, eles tinham domínio sobre tudo. E nós vemos então que, como seres inteligentes, eles poderiam fazer essa tarefa que Deus estava dando para eles. Vejam que Deus não criou Adão e Eva para ficarem andando sem fazer nada pelo jardim, só desfrutando as belezas, contemplando tudo aquilo que Deus havia criado. Não, Deus disse: vocês vão trabalhar, vão cuidar do jardim, vão lavrar a terra, cuidar dos animais. Inclusive todos os nomes foram dados aos animais por Adão. E interessante, irmãos, que Deus, ele tinha como intenção que o ser humano, permanecendo obediente a ele, fazendo a vontade de Deus em suas vidas, o ser humano pudesse então se multiplicar, encher a terra e repovoar os céus. Como assim? Claro, por quê? Porque 1/3 dos anjos haviam sido expulsos do céu, porque se rebelaram, juntamente com Lúcifer. E então eles foram expulsos, ficou este vazio lá no céu, 1/3 dos anjos. E então a intenção de Deus era que o céu fosse então repovoado pela família humana
caso ela ficasse e permanecesse obediente a cada palavra, a cada orientação que Deus havia dado a eles. Mas, vem o mas, não é? Satanás, ele queria trazer tristeza para o coração de Deus, e ele então veio aqui neste planeta e levou nossos primeiros pais a cair em pecado. Sabemos, irmãos, que ninguém está livre de pecar. Naquela ocasião, Adão e Eva, eles eram perfeitos, não tinham tendência para o pecado. Agora, nós hoje nascemos com essa tendência pecaminosa. Sem querer, nós pecamos. Mas Deus, ele é misericordioso, e Deus, ele ainda vai realizar o seu objetivo, que era repovoar os céus com os seres humanos, através da morte que Jesus sofreu por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Todos aqueles que crerem neste sacrifício e o aceitarem, confessarem os pecados, o abandonarem e andarem com Jesus, estes irão viver eternamente e reinar com Cristo quando Ele voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que nós somos criaturas de Deus e que Deus, ele tem prazer em se relacionar conosco, assim como ele tinha prazer em ir todos os dias ao Jardim do Éden para estar ali com Adão e Eva. Ele também tem prazer em estar conosco quando nós estamos estudando a sua palavra e também orando e testemunhando, vivendo estas verdades em nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, ele continua querendo, desejando se relacionar conosco através da sua palavra. Que todos tenham um bom dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, para darmos sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias, capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.